Boa tarde a todos. Já vi aqui que temos o número de participantes mais ou menos estabilizado. Devem, entretanto, entrar mais alguns, mas eu vou começando. Saudar os participantes. São bem-vindos a mais uma sessão que nós temos hoje da Comissão de Especialização em Geotecnia da Ordem dos Engenheiros. Hoje temos aqui o prazer de ter connosco a engenheira Laura Esteves, que nos vai falar sobre o BIM na geotecnia, portanto, esta nova ferramenta que começa, enfim, a dar os primeiros passos em força no mercado português e na geotecnia não foge à regra. Eu agradeço à engenheira Laura e agradeço também à empresa Teixeira Duarte a disponibilidade. De maneira que nós vamos começar a sessão. Portanto, a sessão vai ser moderada pelo colega Pedro Chitas, também da Comissão de Especialização em Geotecnia, que eu agradeço também a disponibilidade. Faço aqui só duas ressalvas importantes. A primeira é que esta sessão vai ser gravada e vai ficar disponível no site da Ordem dos Engenheiros a partir já de amanhã. E amavelmente a engenheira Laura Esteves também irá ceder os slides que ficarão depois também disponíveis no site da Ordem para que os participantes depois possam ter acesso e eventualmente se mais tarde tiverem questões as possam colocar. As questões serão colocadas, eu vou pedir que coloquem as questões no Q&A, o bate-papo, enfim, podem utilizar para as saudações, mas era bom se pudéssemos centralizar as questões no Q&A, portanto, questions and answers, para ser mais fácil depois ao moderador, no final da apresentação da engenheira Laura Esteves, colocar de forma organizada, o mais organizada possível, as vossas questões. Portanto, muito obrigado a todos pela vossa participação, obrigado também à Ordem dos Engenheiros por esta oportunidade de organização deste evento, e eu vou então passar rapidamente ao engenheiro Pedro Chitas, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade para esta moderação. Até já e bom evento. Muito obrigado. Agradecer antes de mais ao coordenador da especialização de Geotecnia, o engenheiro Alexandre Pinto. Cumprimentar, claro, como é óbvio, a palestrante, a engenheira Laura Esteves. Cumprimentar o auditório, que de facto, pelo que informação que obtivemos, vamos ter aqui uma participação muito significativa, o que é um aspecto bastante importante e que vai ao encontro do que aqui a Comissão de Especialização em Geotecnia tem vindo a tentar, tem feito um esforço no sentido de trazer temas ou preocupações que sejam de algum modo atuais da comunidade técnica. Creemos que temos tido sucesso nesse nosso propósito, sobretudo na parte que já foi feita das outras sessões, por exemplo, a apresentação relativamente ao Metropolitano de Lisboa, da Estação de Terreiro de Paço, e agora, concretamente, neste tema que creio que é, muito provavelmente, o tema que mais interesse tem despertado, e interesse e também, de algum modo, um certo tipo de incerteza, que é a introdução do BIM nesta nossa área da geotecnia. E, efetivamente, temos constatado que a introdução das metodologias de Building Information Modeling na nossa área de especialização tem demorado um pouco mais que o que se tem verificado noutras áreas da engenharia, sobretudo também agora falando um bocadinho na área da engenharia civil. E creio que seria importante, após a apresentação, pronto, as pessoas colocarem, como é óbvio, questões sobre a apresentação, mas eu creio, e acho que falo pela especialização de geotecnia também, que seria interessante gerar-se de algum modo um certo debate sobre o que é que terá levado a que a entrada deste tipo de metodologia se tenha demorado tanto, o que é que está de algum modo a travar a entrada deste tipo de abordagem, sobretudo no projeto e também na gestão de ativos, em obras de caráter marcadamente geotécnico. Relembrar mais uma vez, como o engenheiro Alexandre Pinto referiu, que as questões devem ser colocadas no Q&A, de modo a que eu possa, de algum modo, fazer a gestão
de todas as questões que venham a ser colocadas. De agora passarei a fazer a apresentação da palestrante, com uma pequena nota biográfica. A engenheira Laura Esteves é diretora do Serviço de Projetos da Teixeira do Arte desde 2019, setor onde exerce a sua atividade desde 1989. Participou como projetista na elaboração de numerosos projetos, maioritariamente na área da geotecnia, desenvolvimento de soluções de fundações, estruturas de contenção periférica e estabilização de taludes, entre as quais se destaca o projeto de contenção periférica e fundações do edifício Éden, em Lisboa, o projeto de contenção periférica do complexo Eurostadium, em Coimbra, o projeto de contenção periférica do Centro Comercial Vasco da Gama e o projeto de contenção periférica das torres do complexo Sky Center 10, em Luanda. É desde 2016 responsável pela implementação da metodologia BIM na Teixeira do Arte. Integra ainda o Grupo de Trabalho 4 da Comissão Portuguesa de Túneis, BIM e Gestão da Informação nos túneis e nas obras subterrâneas. Passo agora então a palavra à nossa palestrante, desejando-lhe desde já boa sorte e que a sessão de facto seja produtiva e que desperte o interesse do nosso vasto auditório. Obrigado. Olá, boa tarde. Eu vou então passar a partilhar o meu ecrã. Muito obrigada, Pedro Chitas e Alexandre Pinto, pela amável apresentação que me fizeram. Boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite que me foi feito pela Ordem dos Engenheiros para esta sessão técnica e a oportunidade de divulgar a experiência combinada da Teixeira do Arte em dois vetores que tanto significado têm na sua trajetória já longa de 100 anos, o conhecimento e a inovação. Agradeço também a todos os participantes pela sua presença, pelo seu tempo e atenção. O tema desta sessão conjuga, de facto, dois polos na história da Teixeira do Arte que se conjugam no presente e pensamos acompanharão no futuro. De facto, a geotecnia esteve na gênese da Teixeira do Arte em 1921 e esta foi sempre uma área da engenharia em que atingiu níveis de excelência que a tornam uma referência no panorama nacional. Enquanto empresa empenhada na inovação tecnológica, a Teixeira do Arte procurou sempre integrar as metodologias mais avançadas e a sua evolução para a digitalização da construção consolidou-se em 2016 através da implementação BIM. Na agenda desta sessão, começarei por referir algumas vantagens do BIM e em seguida abordarei os tópicos que, na nossa perspectiva, são fulcrais para uma implementação bem-sucedida desta metodologia. Apresentarei alguns casos de estudo, como exemplos da aplicação do BIM na geotecnia, e terminarei apontando alguns vetores de desenvolvimento futuro. Como todos sabemos, o BIM é uma abordagem tecnológica inovadora que está a revolucionar o setor da arquitetura, engenharia e construção. Consiste em replicar a edificação no modelo digital que centraliza toda a informação. Esta inovação permite pela primeira vez manter a informação atualizada e acessível simultaneamente a todos os participantes no processo e em todas as fases de vida de uma edificação, promovendo a comunicação, o trabalho colaborativo e a coordenação de tarefas. Resumidamente, o BIM anda à volta dos 3 grandes Cs deste esquema. Estudos desenvolvidos no Reino Unido comprovam que na indústria AEC atualmente a eficiência dos recursos humanos em obra varia entre 40% a 60%, que existe um desperdício de materiais superior a 30%, o custo dos acidentes de obra equivalem a de 3% a 6% do custo total do projeto, e isto define um panorama em que de facto se torna cada vez mais necessária a inovação. As vantagens BIM são conhecidas de todos, destacando-se o aumento e a melhoria da coordenação, o controle da informação, a existência de linhas de responsabilidade bem definidas, que identificam para cada tarefa um responsável e as respectivas datas de entrega. A definição dos requisitos da informação a desenvolver é bastante exigente. As equipas sabem exatamente o que é pretendido, não correndo o risco de perder dias a desenvolver algo que não lhes foi solicitado,
e a facilidade de coordenação e visualização do modelo 3D vem facilitar muito todo o processo. Os prazos de construção reduzidos através da análise da sequência de construção em modelos 4D são uma consequência de todo este processo. Vivemos, de facto, num mercado cada vez mais competitivo. Estudos comprovam que as margens nesta área são cada vez menores, o que torna imperioso construir de forma mais eficiente e eficaz. A metodologia BIM terá um papel crucial e este papel é reconhecido por legisladores, donos de obra, mas também por todos os parceiros nesta indústria. O fluxo de informação entre os parceiros BIM torna-se mais rápido e eficaz. Além de ser mais rico em informação, todo o processo é partilhado imediatamente. Através do modelo e recorrendo a software específico, a partilha e esclarecimento das dúvidas está à distância de um clique. Sendo a Teixeira Duarte uma empresa de construção, o Virtual Design and Construction está intimamente ligado com a metodologia BIM. Aliás, quando falamos em BIM, para nós é imediata a associação ao Virtual Design and Construction. Mas qual é que é exatamente a relação entre o BIM e o VDC? São dois termos intimamente relacionados, mas diferem nos seus objetivos. O VDC utiliza modelos 3D BIM e informação para planear digitalmente todos os aspectos de um projeto de construção, desde a estimativa de custos ao planeamento e à gestão de riscos. O VDC promove a economia do processo de construção, visto que a construção digital permite simulações imediatas e a antevisão das melhores soluções para que a construção real seja mais eficiente e eficaz. Basicamente, o VDC permite-nos seguir o processo da construção, otimizar processos, minimizar desperdícios, aumentar a qualidade e reduzir os riscos. Portanto, podemos afirmar que com o VDC vamos construir duas vezes. Virtualmente, em primeiro lugar, e em seguida na realidade. Neste processo, a construção virtual é feita modelando numa primeira fase o que vai ser construído, e em seguida sujeitamos esse modelo a testes para definição de processos, resolução de incompatibilidades e aperfeiçoamento. A construção vai depois replicar em fase real o que já foi modelado, testado e otimizado. Na Teixeira Duarte, os modelos são preparados geometricamente desde a fase de projeto e comportam informação não geométrica, os parâmetros, para refletirem o VDC. Para que consigamos obter os objetivos desejados, estudamos o processo desde o fim até ao seu início, ou seja, invertemos o processo, através de um mapeamento de fluxos detalhado. É um processo algo moroso, por vezes complicado, que exige muita organização e uma estrita definição de responsabilidades, mas as vantagens que proporciona no decurso da construção são inúmeras. Focando-me agora na experiência ou no percurso BIM na Teixeira Duarte, vou descrever um pouco do nosso percurso até ao momento. A implementação do BIM na Teixeira Duarte assenta numa equipa de apoio central, disponível para orientação, formação e implementação de planos de ação, mas também para a seleção de software e hardware mais apropriados, cabendo depois a cada área de negócio ou empresa do grupo definir a sua linha de orientação na implementação própria deste processo. Foram até ao momento implementadas diversas ações de formação interna e externa para a criação de competências e capacitação das equipas. Mobilizámos colaboradores com funções muito diversificadas, de modo a abranger as diversas áreas de negócio da empresa. A divulgação externa das atividades desenvolvidas pela Teixeira Duarte na área do BIM é uma oportunidade para o alinhamento de estratégias com clientes, a partilha de experiências e a inovação tecnológica na busca de um desenvolvimento sustentável. Nesta secção vou abordar o processo colaborativo que utilizamos, mais propriamente a Common Data Environment e de como organizamos os ficheiros para cada projeto e qual é o processo de aprovação entre cada um dos ficheiros.
Fazendo um enquadramento relativamente à Common Data Environment, tradicionalmente a elaboração de um projeto assentava em processos sequenciais, que eram pouco colaborativos e integrados, constituídos por projetos de especialidades distintas, que eram desenvolvidos por entidades diferentes. Facilmente estes projetos apresentavam indicações divergentes, o que tornava a integração de toda a informação uma etapa imprescindível no final do projeto. Esta etapa consumia muito tempo e recursos. O BIM trouxe um novo processo em que é usada uma Common Data Environment, sendo através desta que se processa toda a metodologia. Trata-se da única fonte de partilha de informação ao longo de um projeto BIM. É usada para reunir, gerir e disseminar a informação, incluindo, por exemplo, desenhos, modelos, tabelas de quantidades, estándares, metodologias, simulações 4D, etc. Algumas das vantagens desta Common Data Environment são a propriedade da informação permanece com o responsável pelo seu desenvolvimento, embora a informação seja partilhada e usada por outros intervenientes, apenas o proprietário da informação pode fazer alterações. A CDE é a única fonte de informação, pelo que o risco de duplicação ou adulteração da informação é muito reduzido. Permite o acesso imediato à informação, independentemente da localização das equipas de trabalho. Controla o acesso à informação através de permissões bem definidas, canalizando cada um dos utilizadores apenas para as informações que lhes são necessárias. Melhora a coordenação entre todos os BIM stakeholders e contribui para a redução do custo e tempo na produção de informação coordenada. A CDE é um desafio, pois sendo a única fonte de informação exige extrema organização e coordenação. Neste esquema podemos ver a estrutura de processos recomendada pela ISO 19650. Esquematizamos neste slide a organização dos ficheiros dentro da CDE, refletindo o conceito do slide anterior, ou seja, a organização da CDE segundo a ISO 19650. É importante criar uma estrutura de pastas que seja eficiente e direta em termos de acesso à informação, que sirva o projeto com nomenclaturas bastante intuitivas e evitando estruturas complexas onde se torna difícil navegar. Aqui podemos ver um exemplo do processo de aprovação da informação de acordo com o conceito da CDE da ISO. Este slide refere-se apenas ao processo do Work in Progress. Shared e Published têm processos distintos de aprovação. Relativamente aos usos BIM, as dimensões BIM, aquilo que chamamos de 3D, 4D, 5D, 6D, referem-se ao tipo de informação e à forma como essa informação é apresentada no modelo BIM. Essas dimensões contêm não apenas a geometria do projeto, mas toda a informação associada ao modelo BIM, fornecendo dados sobre as quantidades e custos, o planeamento, a operação e manutenção e a sustentabilidade de um projeto. Na Teixeira do Arte fazemos para todos os projetos um estudo completo dos usos BIM pretendidos. Este é o nosso ponto de partida. Depois de conhecidos, mapeamos cada um dos usos BIM. Esta é uma parte crucial, na qual analisamos em detalhe quais as entradas ou inputs necessários, o processo a implementar e os outputs pretendidos. Através desta análise rigorosa, conseguimos definir os objetivos, modelos, desenhos, 4D, quantidades, etc. Mas também os recursos afetos e a informação necessária para desenvolver a informação, como sejam parâmetros, estándares, metodologias, etc. O BEP, o BIM Execution Plan, é elaborado de acordo com os usos BIM e com este mapeamento. Neste slide vemos o exemplo do mapeamento utilizado para o 4D. Tanto este como outros usos BIM estão adaptados às políticas e normas da empresa, como é normal, e o processo é o reflexo exato do que será implementado durante o projeto. O nosso foco é sempre a aproximação SMART, que quer dizer Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-Bounded. Neste exemplo, conseguimos perceber exatamente
qual a informação necessária para desenvolver o 4D, quais os recursos que vão produzir a informação e quais a vão receber, quem faz o quê e quando, as condicionantes do projeto, ou seja, quais os pontos onde temos que nos focar para que o processo não falhe, e tentamos perceber o funcionamento das equipas para adequar a metodologia BIM exatamente à forma como elas trabalham. De facto, na nossa perspectiva, não desenvolver um mapeamento, um workflow, ou desenvolver um workflow que seja realista é uma garantia de insucesso na aplicação dos usos BIM. Com o BIM, usamos KPIs, ou indicadores de desempenho, para monitorizar toda a performance dos objetivos propostos ao longo de um projeto. Esta tabela evidencia alguns objetivos BIM. Sendo a Teixeira Duarte uma empresa de construção, as expectativas de melhoria no processo de implementação BIM não se encontram, obviamente, limitadas à fase de projeto. Aliás, elas são ainda mais significativas na fase de construção. Na generalidade, os KPIs vão depender de obra para obra, como é normal. Numa fase inicial, o termo de comparação para estes KPIs pode ser conseguido através da comparação com obras semelhantes, executadas por métodos tradicionais. Já a médio e longo prazo, o objetivo será a comparação entre projetos semelhantes que tenham utilizado, todos eles, a metodologia BIM, apostando assim na melhoria contínua deste processo. O BIM constitui uma abordagem inovadora e integrada, porque centraliza toda a informação relativa a uma construção. Desta forma, o seu potencial revela-se sobretudo quando o modelo contém a totalidade da informação relativa aos projetos das diversas especialidades e quando a análise que ele permite é global. Contudo, a expressão BIM na geotecnia, ao contrário de indiciar uma análise parcelar ou redutora, surge aqui como uma oportunidade de aprofundamento específico, desenvolvida por cada um dos participantes no seu projeto. De facto, a adoção pontual da metodologia BIM pode trazer benefícios na análise mais detalhada e específica de uma área e pode futuramente ser integrada no objetivo comum de um projeto de maior qualidade. Como em todas as atividades, aquilo que é recomendável é que a gestão dos meios seja feita racionalmente, dimensionando de forma adequada os meios para atingir os objetivos, ou seja, não vamos investir demasiadamente se os nossos objetivos forem modestos. Relativamente ao projeto geotécnico, caracteriza-se pela intervenção no meio natural, o terreno, marcado pela sua gênese, mas também por todos os processos geológicos ao longo dos tempos e até pela atividade humana, que determinam a variabilidade infinita da sua constituição e do seu comportamento. De facto, nós estamos a trabalhar com materiais standard, como o betão, como o aço, estamos a trabalhar com um material que reflete toda a evolução que sofreu ao longo da história da Terra. Outra singularidade deste meio é que não nos permite a visualização direta, nem das suas propriedades, nem das condicionantes que possam existir neste meio. Estamos usualmente dependentes da informação pontual que as sondagens geotécnicas nos disponibilizam e depois vamos tratar essa informação extrapolando-a para aplicar a zonas mais vastas, a projetos mais extensos, mas a modelação das diversas realidades que coexistem numa intervenção geotécnica é assim, pode ser uma ferramenta muito poderosa que nos pode permitir antever de uma forma mais abrangente a inserção de uma construção neste meio, os obstáculos e complexidades existentes, melhorando todo o dimensionamento, a seleção de tecnologias e a gestão de uma obra geotécnica. Neste exemplo de modelação 3D, pretendeu-se exatamente analisar com detalhe os conflitos existentes entre uma estrutura complexa de saneamento que existe na proximidade de uma obra que estamos a iniciar, uma obra da Teixeira Duarte, cujas fundações vão sofrer vão ser afetadas por esta estrutura. Só para referir, a altura desta gigantesca caixa de visita é de cerca de 8 metros.
Portanto, obviamente, toda a envolvente está bastante afetada. Passando agora aos casos de estudo, normalmente esta é a parte mais prática e interessante de uma apresentação. Eu aqui fiz uma seleção de modelos muito simples para salientar pontos específicos da nossa intervenção para obras geotécnicas. No primeiro caso que vou apresentar, a Teixeira Duarte foi contactada por um cliente que nos solicitou o desenvolvimento de uma solução de estabilização para uma encosta. Esta encosta apresentava um conjunto extenso de patologias, com a ocorrência de deslocamentos muito significativos e, apesar de a observação desta sintomatologia ser inequívoca, não nos foi possível reconhecer a dimensão da massa em deslocamento, da sua geometria ou a posição das superfícies de escorregamento que pudessem estar ativas neste processo. Assim, foi implementada uma campanha de monitorização composta por inclinómetros para a identificação da profundidade da superfície de deslizamento e por alvos topográficos para quantificação da amplitude dos deslocamentos. Toda a informação recolhida durante um determinado período de tempo foi processada e compilada em modelos bi tridimensionais. Da informação recolhida destaca-se a evidência nos registros dos inclinómetros de um comportamento diferencial do terreno, com a brusca aceleração das deformações num ponto muito específico dos inclinómetros. O processamento e digitalização para modelo 3D de toda a informação obtida no sistema de monitorização permitiu a identificação clara das descontinuidades e a relação entre as descontinuidades registadas permitiu a interpolação 3D dos dados para a definição do plano de deslizamento na zona monitorizada. Foi então possível caracterizar tridimensionalmente o fenómeno envolvido e delimitar a zona da massa deslocada. A monitorização da velocidade dos deslocamentos permitiu a identificação de situações em risco iminente e a definição de um perímetro de proteção para essas zonas. Está agora prevista uma campanha de reconhecimento geotécnico complementar para confirmar os limites laterais da massa deslocada. Prevê-se também a instalação de fissurómetros com sistemas de aquisição de dados automáticos a descarregar na rede através de ligação wireless. Os objetivos desta modelação, ainda restrita à fase de anteprojeto, passaram pela definição da zona a intervir, a produção de peças desenhadas, a análise da segurança da obra e da sua envolvente, a quantificação dos volumes de solo envolvidos, mas também a constituição do modelo básico que permitisse depois ensaiar soluções para esta instabilidade da encosta. No estudo que vou agora apresentar, que foi executado para um edifício habitacional em Lisboa, o projeto de execução foi desenvolvido através de dois processos paralelos, o tradicional, em que as peças desenhadas foram executadas com recurso a modelos bidimensionais, ou seja, recorrendo ao AutoCAD 2D, e um baseado na metodologia BIM, em que se desenvolveu um modelo 3D em Revit, com potencialidade para ser utilizado depois no planeamento, caso esse viesse a ser um objetivo da obra. Durante a obra, o modelo 3D acabou por ser desenvolvido nesta primeira fase, acabou por ter uma grande utilidade para a análise de uma condicionante complexa que não estava prevista em fase de concepção. O projeto de arquitetura deste edifício contemplava a existência de 2 pisos subterrâneos para estacionamento e instalações técnicas, numa altura de escavação que variava entre 8,5 metros e 10,8 metros, a executar num cenário geotécnico caracterizado pela ocorrência de aterros e terrenos miocénicos. A solução de fundação foi assegurada através de estacas em betão armado moldadas no terreno. A estrutura de contenção periférica foi projetada recorrendo à tecnologia das paredes moldadas, sendo a estabilização em fase provisória assegurada por ancoragens pré-esforçadas.
Durante a empreitada, contudo, constatou-se que os coletores de saneamento público estavam parcialmente implantados no interior do lote a construir, a uma profundidade de cerca de 8,5 metros. Esta situação inviabilizou a execução de painéis de parede moldada no alinhamento previsto e obrigou à adoção de estratégias alternativas. De modo a permitir o reposicionamento dos coletores de saneamento público fora do lote em construção e a execução da parede de contenção definitiva com a geometria inicialmente prevista no projeto de arquitetura e já licenciada, foi definido o perímetro da contenção periférica. A nova contenção foi realizada com recurso a uma cortina de estacas secantes, estabilizada através de ancoragens e escoras metálicas. Podemos ver aqui um detalhe da estrutura de travamento provisório, constituída por ancoragens pré-esforçadas e vigas metálicas de repartição. Para rastrear o estado de integridade dos coletores, procedeu-se ao levantamento e à recolha de imagens de vídeo, utilizando para o efeito um robô equipado com um emissor, com a expectativa de identificar o traçado destas condutas. Constatou-se, contudo, que à profundidade a que as condutas se encontravam, o sinal do emissor não era suficientemente estável e a informação obtida desta forma não foi suficientemente fidedigna, o que implicou vários ajustes em obra. A parede definitiva foi executada depois numa segunda fase, na posição inicialmente prevista, segundo métodos tradicionais, de baixo para cima e fundada em microestacas. Um outro caso, o projeto da fábrica 1921, cuja construção está ainda em curso, é um projeto implementado pela TDF, que é uma empresa imobiliária do Grupo Teixeira Duarte, no bairro de Benfica, em Lisboa. A modelação BIM deste complexo foi implementada apenas na fase de construção dos edifícios, sendo os objetivos definidos a utilização dos modelos 3D para coordenação, com a identificação de possíveis colisões entre os elementos estruturais e também a possibilidade de extração de quantidades para controle de custos em obra. Posteriormente, utilizámos este modelo para fazer uma análise do estaleiro, foi um exercício, análise do estaleiro, segurança de obra, segurança do trabalho e a modelação 4D da parte da contenção periférica. A produção de modelos 3D com informação geométrica e não geométrica teve utilização em diversas fases. Aqui podemos ver uma imagem da estrutura de contenção periférica que já estava executada na tecnologia tipo Ruin, que já estava executada, já estava completamente concluída na fase em que procedemos à modelação dos edifícios do Fábrica 1921. Esta estrutura foi posteriormente integrada nesses modelos 3D. Aqui apresento um exemplo do estudo do processo de detecção e análise de conflitos, ou seja, clash detection, conduzido para esta estrutura de contenção. Como estudo, a utilização dos modelos 3D foi empregue para simulação e análise do estaleiro, contemplando os acessos à zona de escavação e a mobilidade do equipamento de apoio no seu interior, também a operacionalidade das gruas. Neste slide podemos ver um detalhe da análise possível do estaleiro com a implantação do tapume. Nestas tabelas podemos também ver a codificação que foi utilizada para a coordenação 4D e que vai facilitar a atualização do vídeo de acordo com o faseamento da obra. Esta modelação 4D teve como objetivo despertar o interesse da obra para as potencialidades deste método na coordenação, uma vez que permite a visualização de pormenores construtivos de cada atividade específica para a quantificação dos custos afetos, permite a comparação visual dos principais elementos geométricos planeados e reais, permite a aferição de medições, de modo a garantir que a obra é concluída no prazo previsto, evitando assim
o aumento de custos e garantindo o cumprimento dos requisitos do cliente. Neste layout podemos ver que há uma barra cronológica que acompanha o desenvolvimento da obra. Existem também aqui os diversos mapeamentos das quantidades de trabalho à medida que a obra evolui, e em baixo ilustra-se o processo construtivo, genericamente construtivo na tecnologia Berlim, ou seja, a sequência de escavação, execução dos painéis, aplicação do pré-esforço e novamente aplicação de pré-esforço e novamente a escavação dos painéis. Apresento agora o caso da contenção periférica de um edifício cuja arquitetura extremamente complexa trouxe enormes desafios na definição geométrica dos elementos estruturais. Neste caso, o objetivo da modelação que fizemos foi a definição geométrica da estrutura, bem como de todos os elementos constituintes, a geração de peças desenhadas, a detecção e resolução de incompatibilidades, a análise de algumas situações de obra e a extração de quantidades. Como podemos observar, esta obra de grandes dimensões previa a construção de 4 pisos subterrâneos, sendo a escavação executada ao abrigo de paredes moldadas, cuja estabilidade em fase provisória era assegurada através de ancoragens pré-esforçadas. Dada a configuração radial das paredes, a definição da geometria das 432 ancoragens previstas implicou a análise caso a caso das inclinações a implementar para cada uma delas na vertical e na horizontal, para evitar possíveis colisões. Como podemos ver, isto é um autêntico micado. O processo de detecção e resolução de colisões foi conduzido de forma iterativa. Como podemos compreender, cada vez que se altera a posição de uma ancoragem, podemos dar origem a colisões com outros elementos e, portanto, isto é um processo convergente, mas que é repetido várias vezes. Podemos observar aqui a densidade de ancoragens necessárias para a estabilização desta obra de contenção periférica e a complexidade da sua coexistência. Igual processo foi implementado para a análise das colisões, das possíveis colisões em obra entre ancoragens e estacas de fundação dos anéis exteriores deste edifício. Esta atividade absolutamente fulcral pretende evitar a ruptura de ancoragens em carga, responsáveis pela estabilização da parede moldada, numa altura em que os elementos de travamento definitivos, constituídos pelas lajes dos pisos, não se encontravam ainda executados. Obviamente, a ruptura de uma ancoragem poderia precipitar graves situações de instabilidade na estrutura de contenção periférica. Depois de solucionadas todas as situações de conflito, a informação geométrica das ancoragens foi extraída do modelo. Foram também extraídas do modelo as quantidades relativas aos trabalhos executados, nomeadamente paredes moldadas, ancoragens pré-esforçadas e escoramento metálico. E esta é uma imagem do conjunto final da construção. Uma outra situação completamente diferente, que se encontra ainda em fase de concurso. O Porto de Macuse foi estudado na Teixeira do Arte através da metodologia BIM, sendo os objetivos BIM, neste caso, a definição geométrica do projeto, a sua revisão e visualização, a otimização da estrutura, a análise da segurança e a extração de quantidades para estimativa de custos. Localizado na costa oriental africana, o Porto de Macuse está implantado no estuário do rio com o mesmo nome, num contexto marítimo marcado pela existência de condições geológico-geotécnicas muito adversas, mas que ainda estão um pouco definidas. Na realidade, numa eventual fase de projeto de execução, será necessário implementar várias campanhas de prospecção geotécnica complementares. Foi identificada a ocorrência de uma camada lodosa no seio de materiais siltosos, que veio dificultar bastante a definição das fundações a adotar. O layout definido para o Porto
continha um acesso de 430 metros de extensão e um cais com 600 metros de comprimento por 29 metros de largura. Podemos ver aqui um troço da zona de cais. Como é usual neste tipo de estruturas marítimas, toda a concepção foi desenvolvida por forma a evitar a cofragem de elementos estruturais. Assim, concebeu-se a execução de elementos pré-fabricados. Os pré-fabricados foram concebidos com o objetivo de facilitar a implementação em obra, minimizando o número de atividades para assim otimizar os rendimentos. Como se trata de um sistema modular com elementos estruturais tipo que se empregam repetidas vezes, optou-se desde logo pela sua modulação tridimensional a partir da fase inicial, não apenas com o intuito de ter um modelo 3D, mas já a pensar na extração de quantidades e na sua utilização para desenvolvimento do modelo 4D, isto é, com o planeamento integrado. Foram assim modelados todos os elementos estruturais, compostos por estacas tubulares metálicas, distribuídas numa malha de 9 por 8 metros, vigas transversais, vigas longitudinais, pré-lajes e escudetes. Foram também modelados os volumes a betonar em segunda fase e também as defensas, os cabeços de amarração, as tampas das caleiras, carris, escadas e argolas, entre outros equipamentos de cais. É de evidenciar a versatilidade destes modelos, onde uma dada alteração que possa ocorrer no elemento estrutural ou num vão, por exemplo, rapidamente se vê refletida em todo o modelo. Na realidade, aquilo que nós sentimos é que neste processo, mesmo quando tínhamos que fazer alterações a este modelo para otimizar a estrutura, o tempo que seria gasto para aferir as quantidades de materiais, para fazer as medições, não era necessário, porque a extração de quantidades é imediata neste modelo. Portanto, ficámos com bastante mais tempo para otimizar as soluções. Este modelo foi também utilizado para a análise de incompatibilidades, ou seja, neste caso, a sobreposição de elementos estruturais e, como já referi anteriormente, para a extração de quantidades. Podemos ver aqui um pormenor de uma secção tipo do cais da costagem, neste caso do pontão de acesso ao cais, com uma zona dedicada para a circulação de veículos e outra para instalações, e por fim o layout final das peças desenhadas, que foi formatado adequando os templates da sala de desenho da Teixeira Duarte. Também com o objetivo de suportar o faseamento e o planeamento da obra, 4D e Navisworks, numa fase posterior procedeu-se à modelação de praticamente todas as estruturas provisórias necessárias à execução do cais. A solução estrutural foi concebida para ser executada essencialmente com meios terrestres, utilizando estruturas de jetty temporárias que estavam apoiadas nas estacas definitivas e dimensionadas para assegurar a circulação dos equipamentos muito pesados necessários à sua construção, como por exemplo gruas. Neste slide está esquematizada a solução construtiva do pontão de acesso com módulos provisórios de jetty que iam sendo retirados de trás e colocados à frente, com uma grua na zona frontal a cravar as estacas e uma grua na retaguarda a apoiar a colocação de pré-fabricados, seguindo desta forma uma metodologia muito similar àquela que já implementámos com muito bons resultados noutras obras semelhantes, quer pela simplicidade construtiva deste método, quer pelos rendimentos obtidos. Passamos agora às notas finais desta apresentação. Eu gostaria de salientar aqui que este é um processo que requer algum esforço de todas as equipas envolvidas. Algumas lições aprendemos neste percurso, uma das quais é que a informação é um recurso muito valioso e que a definição de objetivos de projeto deve ser feita logo no início. A Common Data Environment é a única fonte de partilha de informação ao longo de um projeto BIM. A estrutura de pastas implementada deve ser eficiente e direta para facilitar o acesso à informação,
para não criar entraves na sua utilização. Os processos de aprovação têm de ser bem definidos e adaptados às diversas fases, e a estrutura da informação tem que ser implementada desde o início. Devemos, neste processo, ter muita atenção à interoperabilidade de dados, para não ficarmos, de repente, perante uma situação em que haja um modelo, uma parte do modelo que foi desenvolvido com um software que não, ou que tem algumas dificuldades de integração noutros modelos ou noutros softwares do mesmo modelo, utilizados para desenvolvimento do mesmo modelo. E, particularmente, relativamente às equipas, gostaria de dizer que as equipas, as pessoas, são o capital das empresas, são o capital de todas as equipas, de todas as gabinetes de projeto, de todas as empresas de construção. E aquilo que elas sabem é muito valioso, aquilo que elas sentem que podem adicionar de mais-valia a este processo de construção. Portanto, se elas são extraordinariamente hábeis na utilização das suas ferramentas, às quais já estão muito habituadas, que utilizam com muita comodidade, vão encarar com alguma desconfiança, com algum receio, a mudança. O que é que nós podemos fazer para as interessar neste processo de mudança? Podemos seduzi-las, podemos mostrar-lhes como estas metodologias são muito poderosas e podem, de facto, libertá-las de tarefas repetitivas, de tarefas indiferenciadas, como, por exemplo, os autos de medição, que todos os meses têm que ser feitos numa obra, como, por exemplo, a determinação de quantidades de toda uma estrutura cada vez que se procede a uma alteração da arquitetura ou da posição de uma estaca numa obra. Portanto, são estes factos que podem seduzir as pessoas para se juntarem ao processo BIM. Relativamente aos desenvolvimentos futuros que apontamos, como todas as equipas, temos objetivos mais ambiciosos uns que outros, temos vários, alguns dos quais já estão em curso, outros estamos a estudar, a afinar o processo de os implementar em obra. Por exemplo, neste momento, estender o BIM a todas as obras que o justifiquem, não quer dizer que todas o venham a justificar, fazendo do Virtual Design and Construction uma prática corrente na empresa. Desenvolver o 4D em obra também é um processo que está em estudo, vai ser implementado agora integralmente numa obra que se inicia brevemente. Implementar o 5D com ligação direta ao sistema de faturação é um projeto um bocadinho mais distante, mas que está em estudo. Implementar a digitalização da produção de armaduras e elementos pré-fabricados é algo que já está em curso. De facto, as próximas obras da empresa que vão ser, que já empregaram a modelação BIM, vão já empregar armaduras produzidas digitalmente, através da produção digital de armaduras na nossa central de armaduras, implementar o Digital Twin, e este é um projeto que está em estudo, mas que é muito acarinhado, por exemplo, por toda a equipa de projeto da Teixeira Duarte, na medida em que reconhecemos a grande mais-valia que a monitorização das nossas obras representa para, não só para o seguimento e para o acompanhamento das obras, mas também para assegurar a segurança ao longo de todas as fases da construção, mas também para calibrar os nossos próprios modelos de dimensionamento. A formação das equipas para que o BIM seja uma linguagem comum a toda a empresa. Este é um projeto que se desenvolve desde 2016, continua e continuará. Aliar o BIM à gestão de projetos de forma eficiente, também é um dos nossos projetos, um dos nossos objetivos. A participação no meio científico é algo que é transversal à atividade da Teixeira Duarte ao longo da sua atividade. Acompanhar e implementar internamente as tendências do mercado BIM nacional e internacional, obviamente. Este é um objetivo que nos norteia, sempre à procura de uma melhoria.
atingir o BIM nível 2 a curto prazo, capacitando assim toda a estrutura da empresa para qualquer desafio nacional ou internacional, nomeadamente em concursos que cada vez mais já nos trazem exigências BIM. Ser referência de mercado nesta metodologia, tanto a nível nacional como internacional, basicamente este é uma assinatura da empresa. Ser uma referência, construir melhor, é um sinal da Teixeira Duarte, é uma assinatura nossa. E termino com uma frase inspiracional que está inscrita no lema da Teixeira Duarte: o Building a Better World, necessariamente com a metodologia BIM a trabalhar connosco. Muito obrigada pela vossa atenção. Fico agora disponível para as questões que quiserem colocar. Antes de mais, agradecer à Engenheira Laura Esteves a excelente apresentação. Acho que foi bastante elucidativa e abordou pontos bastante importantes, como seja toda a parte organizacional, que de facto acaba por ser um bocado revolucionária, não é? E exige um esforço muito grande das entidades do setor da construção para vencer alguma inércia e alguma resistência, como também referiu. Aproveitar para dizer que, caso queiram colocar questões, coloquem no Q&A. Já há aqui algumas questões, vou aproveitar para... Eu também tenho algumas, mas vou deixar mais para o fim. Aqui o engenheiro Ricardo Lopes colocou aqui várias questões. A primeira de todas se prende com, digamos, se a engenheira Laura Esteves poderia explicar de uma forma mais detalhada a questão do planeamento invertido de projetos e também o método utilizado para a criação e divisão das pastas. No fundo, explicar um bocadinho melhor toda a parte de processo, não é? Para explicar um bocadinho com um bocadinho mais de detalhe. Bem, isso... eu vou tornar a partilhar aqui o meu ecrã, porque temos que voltar muito para trás para ir buscar esses slides, porque isto são perguntas relativamente complexas e a resposta ia ser bastante longa, bastante demorada. A questão aqui, eu não sei se uma sugestão eventualmente será remeter para a ISO 19650, não é? Exatamente. Nós há algum tempo, inclusivamente, tínhamos uma orientação ligeiramente diferente. Nós temos estado a alterar ao longo dos tempos também um pouco a nossa orientação. Inicialmente nós seguíamos muito aquilo que estava definido no PAS. Entretanto, com a emergência da ISO 19650, alterámos um pouco toda a configuração do nosso processo, exatamente porque reconhecemos a necessidade de adotar um processo que seja mais universal. Sim, no fundo portanto, seria para garantir a interoperabilidade, como referia, não é? Exatamente, mas eu queria voltar aqui ao meu processo. Portanto, vou passar a partilhar então. Não sei se era este slide. Bem, basicamente, cada uma destas estruturas tem destas estruturas de pasta tem uma organização muito intuitiva, elas repetem-se para todos os processos e, portanto, aquilo que pretendemos criar é algo que em cada uma das fases deste processo, cada um dos processos, seja muito intuitiva, facilitar a organização, a navegação dentro desta Common Data Environment. Aquilo que pretendemos também foi evitar que houvesse demasiadas pastas, que houvesse nomenclaturas muito difíceis de perceber
de tal forma que as pessoas não aderissem muito, as pessoas, os vários BIM partners participantes neste processo, tivessem alguma dificuldade de utilizar e, portanto, aquilo que verificamos muitas vezes nestas estruturas é a existência de pastas, de muitas pastas vazias, algumas que ninguém sabe muito bem porque é que foram criadas. Portanto, nesta nossa estrutura de pastas, a organização é muito simples, é muito intuitiva e permite a cada um dos intervenientes saber exatamente onde é que pode encontrar a informação. Muito bem, acho que a resposta foi clara. Há aqui uma questão que já, pelo que eu vejo, é de algum modo comum. Eu também tinha aqui uma questão notada relativamente aos softwares usados, mas há aqui uma questão importante para alguns colegas, que é de algum modo como é que é feita a integração da gestão do projeto nas ferramentas de BIM, ou seja, se é digamos, um módulo, imaginemos um módulo de uma ferramenta típica de BIM, ou se é de algum modo integrada com software distinto. Eu peço desculpa, não ouvi o fim da sua, de algum modo integrada? Se a gestão de projeto é feita se é digamos, um módulo interno ao software de BIM, ou se é feito com interligação com software distinto, de gestão de projetos, por exemplo. Não, utilizamos apenas processos internos para articular este processo. Ok, outra questão que também tem aqui algum interesse, não é? E assim um bocadinho mais, não tanto BIM diretamente, mas que tem todo o interesse, é até que âmbito a utilização do BIM permite o aumento da segurança dos trabalhadores e da própria obra no seu geral. Eu não consegui perceber. Não sei, então Peço imensa desculpa, mas não consegui. Certo, deixa-me só ver se há aqui alguma questão de microfone. A questão era se a utilização do BIM contribui para um aumento da segurança da obra. Claramente. Portanto, nós, em cada uma destas, aliás, quase todos os casos que eu apresentei, refletia essa preocupação e a capacidade destes processos de nos refletirem a segurança na obra. Conseguimos ver uma realidade virtual, ou seja, naquele princípio de que construímos virtualmente a obra, também conseguimos ver toda a sua realidade, nomeadamente a circulação dos vários equipamentos, a colisão de diversas realidades da obra, e depois podemos assim evitar os riscos em obra. É de facto um contributo notável para a segurança em obra. Muito bem. Aqui outra questão, que também se prende com uma questão que eu ia colocar, até não era tanto para esta obra, mas era mais para a escavação e contenção em Lisboa, prende-se com o projeto também do Brasil, aquela escavação e contenção do Brasil, de facto, tinha ali tudo para haver uma colisão de diversos elementos, não é? Até que ponto é que o BIM foi utilizado para, numa perspectiva também de controle de qualidade e de eventuais colisões, como é que foram contabilizadas as tolerâncias, os desvios executivos, ou seja, no fundo as tolerâncias de execução. Ok, obviamente nós tivemos que implementar isso com a obra, porque na realidade todos nós sabemos que o que acontece é que estes elementos que aqui são lineares, absolutamente lineares, na obra podem sofrer desvios, não é? Portanto, o que nós fizemos foi definir intervalos de segurança, margens de segurança para cada um destes elementos, não só para as estacas como para as ancoragens. Esses pequenos desvios estão considerados num perímetro a toda a volta de cada um destes elementos. Portanto, aquilo que nós tentámos implementar na Clash Detection foi, sempre que havia uma colisão com uma determinada zona envolvente destes elementos, ela era assinalada e, portanto, era corrigida. Nós não estamos aqui a evitar apenas uma colisão direta, estamos a dizer que aquele elemento pode existir
naquela localização geográfica, naquela localização geometricamente ótima, mas também pode existir 10 centímetros para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Portanto, nós o que fizemos foi modelar um perímetro de segurança a cada um destes elementos e estudar as clashes com base neste perímetro de segurança. Uhum. Agora uma questão, esta questão é minha, no seguimento disto, é se de facto, além da própria modelação da obra, se, sobretudo também tendo em conta estas possíveis colisões, interações entre elementos, se também, pelo que eu me apercebi, já fizeram em alguns casos, mas se nestas obras já fizeram os modelos as-built, ou seja, tanto as-built como também um bocadinho do digital twin, não é? Ou seja, ter um modelo que de algum modo traduza a realidade do que foi construído, não é? Um pouco, sim. Na realidade, nenhuma destas obras está ainda concluída, não é? Certo. Portanto, nós vamos refletindo nestes modelos toda a realidade da obra. Por exemplo, aquela contenção periférica da fábrica em 1921, aquilo que está refletido no modelo é aquilo que foi executado em obra. Não aquilo que foi projetado, mas aquilo que foi executado em obra. Contudo, obviamente, esse as-built é uma mais-valia de todo o processo, ou seja, à medida que nós vamos integrando todas as alterações em obra no modelo, vamos ficando com algo que é o as-built. Nós, num processo tradicional, chegávamos ao fim da obra e íamos fazer aquilo que chamávamos as telas finais. Portanto, íamos definir e fornecer ao dono de obra todas as informações da construção tal como ela tinha sido executada e não projetada. Neste caso, isto é um processo linear, a integração de toda esta informação da construção real é integrada no modelo e, portanto, chegando ao fim, nós temos um as-built. Se o processo for bem implementado, nós temos um as-built. Uhum. Relativamente ao digital twin, sim, eu acho que à partida aquilo que eu estava a referir-me também era depois com um processo de mais-valia, que era com a integração de alguns sensores ou equipamentos de medição que nos permitissem também mimetizar o comportamento das estruturas. Okay. Mas isso já é um passo mais à frente. Exatamente. Aqui uma questão bastante interessante e acho que bate um bocadinho naquela questão que eu tinha abordado inicialmente, é porque é que isto está, a implementação está um bocadinho atrasada. A questão é a seguinte, haverá interesse por parte dos donos de obra em potenciar os modelos para a fase de gestão de ativos? Eu acho que têm todo o interesse. Na realidade, há aqui duas coisas que eu queria dizer. Na realidade, aquilo que nós sabemos de uma construção é que ela representa apenas cerca de 20% a 30% do custo global de uma construção. Os restantes estão na fase da gestão de ativos. Portanto, obviamente, a gestão de ativos, todas as poupanças que possam ser utilizadas, toda a otimização que se consiga em fase de gestão de ativos é muitíssimo significativa. Nós podemos ter alguma otimização em fase de concessão, em fase de construção, mas ela é claramente excedida depois em fase de gestão de ativos. A gestão de ativos é muito utilizada para mecânicas, para ar-condicionados, para as especialidades que nós designamos no MEP, muito mais do que para as estruturas de betão. Ou seja, na realidade, a gestão de ativos vai ter uma interferência direta de todos aqueles equipamentos que necessitam de uma intervenção de manutenção e reparação ao longo da exploração do ativo. Não é? Na realidade, as nossas estacas, as nossas ancoragens, as nossas estruturas de betão armado não vão, por norma, não refletem essa grande vantagem da exploração dos ativos. São elementos mais amorfos, digamos assim. Certo. Mas a questão também se prendia no sentido de saber, da vossa parte, qual é que tem sido a sensibilidade dos donos de obras para isso. Ou seja, eu estou aqui a pensar, agora aqui no domínio da geotecnia, há claramente
aqui os donos de obra clássicos, que são os gestores de infraestruturas, não é? Se já, de algum modo, se já, no fundo, já estão despertos para essa mais-valia que o BIM traz, no sentido de gerir os ativos durante a exploração, não é? Claramente, claramente. Não sabem muito bem, muitas vezes, como fazê-lo, mas na realidade essa é uma preocupação. E essa preocupação dos donos de obra transmite-se e chega-nos muitas vezes através das nossas empresas de gestão de ativos. Por exemplo, a Teixeira Duarte tem uma empresa no grupo, que é a TDGI. Esta empresa dedica-se exclusivamente ao Facilities Management e, através desta empresa, nós temos conhecimento das preocupações de muitos donos de obra, não só no mercado nacional, como também na Europa e até no Dubai e Qatar. E por aí nós podemos ver que ela é uma preocupação muito presente, que se justifica completamente, que se justifica totalmente. Contudo, o que me parece é que no nosso panorama atual ainda não se sabe muito bem trazer essa preocupação da gestão de ativos para a fase de concessão, que é aquilo que estamos a falar. Antecipar, nós na realidade aquilo que estamos a fazer é a trazer todas as preocupações da obra para a fase de concessão. Qual é a extrema vantagem disto? É que vamos poupar imenso tempo, vamos poupar imenso dinheiro nas fases de construção e de exploração de ativos. Mas vamos ter que investir muito mais nas fases de concessão. Ou seja, nós temos projetos mais exigentes, mais demorados, mais caros. Obviamente, a percentagem de aumento de todas estas variáveis é reduzidíssima se comparada com a poupança que existe em termos de construção e de gestão de ativos. Mas ela existe e acho que deve ser considerada. Aqui uma questão interessante, que é, no futuro, em que, no fundo, a metodologia BIM já esteja de algum modo disseminada, como é que vê o papel de Teixeira Duarte ou de outras construtoras, não é? No fluxo de trabalho do BIM, ou seja, vão gastar menos tempo na própria modelação ou trabalhar diretamente com os projetistas, vão pegar nos modelos dos projetistas e vão trabalhar sobre esse modelo. Como é que vê o fluxo de trabalho da Teixeira Duarte no futuro? É muito diversificado. Na realidade, eu diria que nós temos aqui vários contextos. Num deles, a Teixeira Duarte como construtora. No outro, a Teixeira Duarte como projetista. Portanto, aqui o que iria dizer é que, enquanto projetista, a não existir da parte do dono de obra uma definição de um BEP, vamos nós fazê-lo. E vamos nós assumir essa modelação, assumir o nosso modelo. Os projetistas que trabalharem connosco, que acontece muitas vezes, por exemplo, em projetos de maiores dimensões, como sejam hospitais, nós temos vários partners que trabalham connosco na área da arquitetura, na área das instalações, paisagismo, etc. E todos eles trabalham de acordo com um BEP que é gerado pela Teixeira Duarte. Nós definimos o BEP e os projetistas, os diversos partners, seguem aquilo que é definido pela Teixeira Duarte. Nós já trabalhamos assim e poderemos trabalhar assim ainda no futuro. Quando nós temos um caderno de encargos, um BEP e um modelo entregue pelo dono de obra à empresa construtora, nós teremos que participar nesse modelo que já nos é confiado para desenvolvimento. Obviamente, há aqui uma fase em que nós temos que rastrear este modelo. Temos que saber como ele funciona. Temos que saber se ele funciona como nós queremos, se precisamos de dotar de mais quaisquer outras características para permitir que os nossos objetivos também sejam atingidos. Os nossos objetivos enquanto projetistas, enquanto construtores. Muito bem. Aqui uma questão que foi uma das que eu tinha aqui anotada, que é até qual é a dimensão ou complexidade de obra que justifica a utilização de um modelo BIM.
Eu acho que isso é Esta é extremamente... aquela pergunta. Vamos falar da coisa mais variável, e nós que somos da área da geotecnia, encontramos logo aqui uma série de ressalvas, porque é assim, na base há pessoas que dizem vale a pena modelar uma estrutura desde que ela tenha mais do que 20 mil metros quadrados, ou desde que ela, ou 100 mil metros quadrados, ou que o seu custo seja superior a 20 milhões de euros, de dólares, ou que seja. Há este tipo de definições. E eu digo assim, às vezes uma obra pequenina vale muito mais, implica muito mais complexidade e, portanto, compensa bastante a execução do modelo BIM, de uma modelação muito eficaz, para que se possa controlar todo o processo, para que se possam gerir todas as realidades numa obra. Pode ser uma obra muito pequena, pode ser uma obra que se insere noutra, inclusivamente, mas que compense largamente o investimento. Portanto, a minha perspectiva, e isto aqui vem muito das minhas raízes geotécnicas, é considerar que estas dimensões pré-estabelecidas não dizem tudo acerca do valor que o BIM pode ter numa obra. Sim, basta pensar, agora também respondendo um bocadinho, dando um contributo, é de facto, é também fazer sempre uma equação entre a complexidade e os problemas que podem advir de conflitos de infraestruturas, esse tipo de coisas, não é? Ou coisas, em obras ou em estruturas que de algum modo tenham uma grande complexidade, por exemplo, fazimento construtivo. Não é? São coisas que, qualquer que seja a dimensão, se a metodologia de BIM já estiver instalada, eu acho que isto é uma ressalva importante, porque depois também se prende com outra questão que eu vou colocar. Se a metodologia de BIM já estiver instalada e já estiver a funcionar, será sempre também, obviamente, o custo, a dimensão do projeto é um fator importante na escolha da abordagem, ou a complexidade que a estrutura ou que a construção tem, não é? Acho que é sempre esse equilíbrio tem de se ver, não é? Tem de se avaliar obra a obra. Sim, não é assim um critério, não é como em geral estava a dizer, 20 milhões, pronto. Claro que uma obra com 20 milhões por si, em princípio terá sempre alguma complexidade, mas pode não ser exatamente o valor da obra, mas a complexidade que, por exemplo, o processo construtivo pode ter, não é? Exatamente. Ou as mais-valias que são geradas exatamente, ou as poupanças que se ganham. Se nós formos pensar numa obra num meio extremamente adverso, meio marítimo, nós investimos nos meios, nos processos construtivos, na pré-fabricação, todos esses meios podem ser altamente desenvolvidos e otimizados através destas metodologias. Portanto, claramente, não é uma questão de tamanho e não é uma questão de custo global do investimento. É uma questão daquilo que nós podemos rentabilizar na utilização de um modelo deste tipo. Uhum. Outra coisa também que queria dizer já agora, nós agora, penso eu, estamos a pôr todas estas questões porque estamos num processo de implementação inicial. Qualquer dia nós vamos estar tão rodados nisto que já não vamos considerar este esforço tão grande. Ele já está integrado na nossa metodologia de trabalho. Nós já o pensamos e já o temos interiorizado. Portanto, acho que neste momento nós temos mais que considerar qual é o investimento que fazemos, porque de facto há um investimento muito grande que nós estamos a fazer na organização. Eu vou dizer, a organização é a chave de todo este processo e a nossa maneira tradicionalmente não investe muito na organização. Nós agora temos que nos disciplinar, temos que seguir procedimentos muito bem definidos. Isso é uma defesa nossa no futuro, mas neste momento nem sempre gostamos do processo, nem sempre aderimos com facilidade a este processo. Nós gostamos de alguma inspiração no processo e nestas metodologias a inspiração está antes, não está no processo, porque o processo tem que ser extremamente rigoroso. Uhum. Aqui uma questão importante que se de algum modo, isto era uma questão que também está de algum modo ligada com outra que tinha aqui notada,
Relativamente à quantificação dos ganhos de uma implementação de uma metodologia BIM face a uma metodologia mais tradicional, desde a fase de concepção, se em todas as experiências que teve, se foram necessariamente positivas, ou seja, se houve sempre poupança ou se também houve alguns casos de insucesso, não é? Que pode perfeitamente acontecer, sobretudo quando se está a tentar implementar uma metodologia nova, não é? Claro, claramente houve casos de insucesso. Eu agora estou-me a lembrar de um edifício em que nós tentámos, que era um edifício técnico, com uma complexidade extrema, em que a modelação das armaduras não compensou minimamente o investimento que foi feito. Nós tínhamos imensas pessoas empenhadas em desenvolver processos para fazer a modelação das armaduras e aquilo, chegámos a uma determinada altura deste processo e percebemos todos, não vale a pena. Porque, de facto, o edifício era pequeno, nós já estávamos com algum atraso em termos de objetivos da obra, mas lá está, isto foi um processo muito inicial da nossa implementação e aprendemos com isso, por isso é que eu dizia há bocado, é preciso adequar os meios aos objetivos. Uhum. Muito bem, aqui mais uma questão que se prende com a interação, no fundo, entre os softwares de modelação dos elementos de construção, ou seja, dos elementos, imaginemos, das estacas, paredes moldadas, com os softwares de modelação do terreno e modelação, acrescento de modelação das interfaces e das superfícies entre formações geológicas geotécnicas, não é? Como é que isso é tido em conta no modelo? Quais é que são os softwares que usam esse tipo de, digamos, dar um bocadinho de enquadramento? Basicamente, aquilo que nós estamos a usar são software, por exemplo, naquele caso da estabilidade em costa, nós utilizamos exclusivamente o Revit sobre nuvens de pontos e nuvens de pontos, foi só. Certo. Agora, na realidade, aquilo que eu acho é a maior parte do software de estudo geotécnico os dados podem ser utilizados, ou seja, a interoperabilidade entre os vários softwares. Daqueles que eu conheço, existe essa interoperabilidade. Portanto, nós podemos fazer a integração dos elementos que são gerados através de um software num modelo. Essa é a minha experiência. Nós temos tido alguns casos em que a questão é mais desafiante. E, por exemplo, um dos casos que ainda temos em estudo é a interoperabilidade dos modelos com a nossa central de pré-fabricação de armaduras. Porque tem um software muito específico, contudo, penso que vamos conseguir fazer a integração dos dois tipos de software. Entretanto, para tudo o que me perguntou também, há aqui uma questão, não é só, nós basicamente aquilo que usamos é o Revit, o Civil 3D e o Dynamo, mas a utilização de todos estes softwares beneficia muito do desenvolvimento de plugins que podem ser feitos à medida, e estamos a começar a investir um pouco nesta área para nos ajudar principalmente em tarefas mais rotineiras, que nós seguimos com alguma frequência. E aqui pode estar, de facto, um grande investimento das equipas. É na definição, no desenvolvimento de plugins que sejam específicos para uma determinada tarefa que desempenhem, que integrem com frequência. Um bocadinho nesse sentido, eu tenho aqui uma questão também já de algum modo associada a outras questões, mas eu queria fazer esta pergunta mais diretamente, que é, pronto, disse que a Teixeira Duarte, de algum modo, começou a implementar a metodologia BIM, se não me engano, em 2016. E é um processo que ainda continua. Tem alguma noção do tempo e do custo e da metodologia que foi utilizada, ou se pode divulgar de algum modo, na conversão das metodologias de trabalho e também na própria conversão na formação dos recursos humanos,
Porque eu, por exemplo, uma dificuldade que eu noto, e que já trabalhei numa empresa que já tinha processos BIM implementados e noutra que estava em processos em vias de implantação. Implementação. Exatamente. E o que se nota, antes de mais, é logo o que diz. Há desde logo sempre uma grande resistência à mudança, não é? As pessoas já estão habituadas a um certo fluxo de trabalho e de metodologia de trabalho, e a alteração é efetivamente complicada. Mas agora, também pensando como gestor de uma empresa, é de facto necessário perceber o tempo e o custo que uma coisa destas traz, não é? É verdade que vai ter de ser feito, isso também não há dúvida nenhuma, não é? A questão é no fundo, ter alguma referência, uma noção de quanto tempo e quantas ações de formação e a frequência de ações de formação que são exigidas para se começar a ter um ambiente em que a coisa já comece, no fundo, a decorrer com fluidez. Bem, a sua pergunta é muito interessante e muito extensa. Eu vou tentar começar a responder. Este processo BIM é uma melhoria constante, quer seja em Portugal, quer em países onde esteja muito mais implantada. Portanto, nós começámos em 2016, continuamos com a implementação e eu acho que vamos continuar durante muitos anos. E isto porquê? Porque aquilo que as equipas que iniciaram esta formação fizeram na altura, continuam, os processos já se alteraram, há uma grande volatilidade neste meio, nós atualmente já não utilizamos os mesmos processos, portanto estamos sempre a aprender. E as primeiras equipas que iniciaram o processo na Teixeira Duarte, neste momento, já, para além de continuarem a sua formação, aprofundarem a formação noutros softwares, desenvolverem outras tecnologias também, têm que se adequar a outros métodos de trabalho. Por exemplo, nós utilizamos, agora estou-me a lembrar da coisa mais básica, nós fazíamos os BEPs num Word, agora utiliza-se o Plannerly ou outras plataformas desse tipo, mas nós estamos continuamente a evoluir. E precisamos de investir continuamente nesta nossa formação e nos nossos meios para acompanhar o mercado, para acompanhar as exigências, principalmente em outros países, no norte da Europa e até nos Estados Unidos, são muito fortes. Portanto, aquilo que queria dizer é, nós apostamos inicialmente numa formação externa, foi a nossa gênese, digamos assim, deste processo na Teixeira Duarte. A partir daí temos feito essencialmente formação interna, ou seja, as equipas que já estão formadas e que já estão a trabalhar nesta matéria vão formar os colegas de várias áreas, e isto é um processo muito interessante porque permite também a partilha de experiências diversificadas. Nós começámos com os desenhadores da sala de desenho a fazer a preparação dos preparadores de obra. E os preparadores de obra têm outro mundo, outras preocupações, outra dinâmica, que vão trazer, e gera-se aqui uma partilha de conhecimentos e um enriquecimento mútuo que excede o processo BIM e que é muito interessante. No fundo, traz experiência a todo o processo. Por outro lado, nós pontualmente temos que pedir ao mercado formações mais específicas, e isto acontece quase todos os anos. Nós precisamos de nos capacitar num software ou numa metodologia, e então continuamos a fazer esta formação. Aquilo que me parece mais importante dizer é que fazer uma formação e não implementar de seguida a prática é dinheiro perdido, é um investimento de tempo e dinheiro completamente perdido. Se nós formarmos uma pessoa e tivermos com ela sessões de Revit durante 1 ou 2 semanas, se lhe dermos algum trabalho na prática, mas ela depois voltar ao seu local de trabalho e não tiver aquela ferramenta como a sua ferramenta diária, ela vai se esquecer. Este processo não deixa traços. Ela mais tarde, quando tiver que tornar ao processo, já se lembra de algumas coisas, mas a prática perdeu-a toda. Portanto, não ter um processo definido é uma forma de gastar dinheiro e tempo. Na época em que nós vivemos, o tempo é um bem ainda mais escasso, se calhar, do que o dinheiro em muitas questões. E quando estamos a falar de equipas muito reduzidas, muito pressionadas,
o tempo de uma pessoa que se desloca de uma equipa de obra para ir fazer uma formação pode ser crucial para o funcionamento dessa equipa. Portanto, é um ponto que devemos ter muita atenção. Uhum. Pronto, eu acho que há aqui algumas questões que acho que já foram de algum modo respondidas, se bem entendi, que é no fundo como é que é feita a integração da informação geológica ou geotécnica ou hidrogeológica nos modelos de BIM. Pelo que eu me apercebi, as plataformas que costumam usar mais é o Revit e depois integram também utilizando o Dynamo, não é? Sim, mas também estamos a usar bastante o Civil 3D. Ok. Civil 3D. Depois, obviamente, é o Revit, o Civil 3D e o Dynamo. Pontualmente, há algumas coisas que estudamos através do Navisworks também, como todas as classes que podem Pois é, o Navisworks é nessa... sobretudo para colisões, não é? Sim, sim. Exatamente. Muito Basicamente. bem. Uma questão aqui que acho que é uma questão importante, que será como é que é feita a extração das quantidades. É através do próprio software ou através de uma aplicação desenvolvida no ambiente do programa? Nós estamos a usar o Revit, nós estamos a fazer a extração das quantidades diretamente através do Revit. Obviamente, depende das quantidades de que estamos a falar, não é? Porque aquilo quando nos referimos a quantidades de betão, a quantidades de aço, o modelo funciona lindamente. Depois há outras que, se estivermos a modelar, por exemplo, famílias mais complexas, podemos ter que utilizar outros softwares e plugins até, para poder obter as quantidades a partir do modelo. Uhum. Aquilo que também queria dizer, esta é uma questão muito fulcral e há aqui um risco muito sério. Se a organização do modelo não for irrepreensível, nós corremos o risco de, quando fazemos a extração das quantidades, estarmos, por exemplo, a misturar o betão de limpeza com o betão da betonagem de elementos, quaisquer que eles sejam, das vigas, um betão que não tem nada a ver. E particularmente quando vamos passar da fase de concepção, em que nós extraímos de facto quantidades, fazemos uma quantificação dos materiais para uma obra, quando passamos para a obra e podemos estar a falar de encomendas de materiais para a obra, a confusão é total. Portanto, nós temos que ser extraordinariamente exigentes na organização que seguimos e na forma como fazemos a classificação de todos estes elementos. Sim, aí digamos, a pormenorização das famílias é absolutamente fundamental. Não é? Com certeza, se Exatamente. elas forem um bocadinho, eu vou usar uma expressão, mas se houver algum índice de trapalhice na geração de uma família, ele vai refletir com gravidade nas fases seguintes, mas principalmente em fase de obra, obviamente. Muito bem. É muito difícil trabalhar com um modelo que não seja completamente fiável. Muito bem. Aqui só mais da minha parte, a última questão. Não sei se alguns dos participantes ainda têm mais alguma questão, é para aproveitar. As questões já estão quase a acabar. O nosso tempo também já vai longo. É uma questão até um bocadinho, que se prende um bocadinho com esta, que é, no fundo, qual é que tem sido a vossa abordagem na modelação da armadura, por exemplo, de estacas ou de paredes moldadas. Porque há muito aquela abordagem de se modelar o painel de parede moldada com uma família e é uma parede moldada que tem uma dada armadura, mas que não se modela explicitamente, ou se tem de algum modo feito a abordagem de modelar explicitamente a armadura? É assim, Pedro, relativamente aos elementos que referiu, até nem são dos mais difíceis em que a modelação das armaduras seja tão desafiante. Nós vamos dizer, a modelação da armadura de uma parede moldada ou de uma estaca é relativamente simples. Certo. Contudo, será que compensa? A questão é importante, essa questão. Nós já o fizemos para donos de obra que exigem a pormenorização de todos os painéis, da armadura de todos os painéis de parede moldada de uma obra, e assim como a preparação de obra de vários outros elementos. Portanto, já aconteceu nós fazermos isso. Por isso, eu diria, o software que é mais recomendável é o Tekla.
Nós não estamos a trabalhar neste momento com o Tecla. Sim, a perfuração metálica também é mais importante. Absolutamente, é imbatível. Agora, na realidade, nem todas as obras, e principalmente quando estamos a falar da fase de concepção, justificam que a armadura seja modelada. Pois, é mais importante para a fase da preparação da obra. Já vou dizer outra coisa também, em termos de depois de as-built, longo prazo, não é talvez a parte mais interessante que nos vai permitir recolher maiores proveitos do modelo. Certo. Também só para dar aqui uma pequena chega, que é como diz, da minha experiência, que não é assim muita, mas já é alguma, é efetivamente quando os donos de obra impõem, não é? Quando há uma indicação explícita de que tem de se apresentar o desenho de preparação da armadura de todos os elementos, não é? Aí não há volta a dar, não é? Sim, neste momento vamos fazer isso para obras, para a modelação de armaduras, de facto, para a obra pode ser crucial. Por exemplo, nós temos agora uma obra em que a densidade de armaduras e o conflito das armaduras entre outros elementos estruturais é absolutamente notável. E, portanto, para nós sabermos se conseguimos e como é que conseguimos dispor de todos os elementos que convergem num nó estrutural, por exemplo, fazemos a modelação das armaduras, mas fazemos pontualmente a modelação daquele nó. Pode acontecer que estruturas bastante mais complexas, com alguma variabilidade, que compense fazer essa modelação das armaduras. Para a obra, de facto, é uma realidade que pode justificar. Muito bem. Aqui uma última questão e depois uma reflexão que eu também vou deixar para o fim. A questão é a automação da interpretação das sondagens para a criação de modelo geológico geotécnico básico em obras complexas com muitas sondagens e ensaios de laboratório faz parte do processo de gestão BIM? Isto é uma questão. No fundo, se a integração de todo o modelo, de todo o cenário geológico ou geotécnico é de fácil compatibilização com a metodologia BIM? Diria que nem com a metodologia BIM, nem com outras às vezes, não é? Portanto, a realidade geotécnica é muito variável. A forma como nós modelamos todo o terreno, variedíssimas características, como seja a presença de água no solo e etc., está mais dependente daquilo que são os nossos métodos, os nossos critérios de dimensionamento, não é? Todos os meios que nos permitam conhecer melhor as características do terreno e assim replicar mais fielmente nos modelos de cálculo, etc., são úteis e são integráveis nos nossos modelos. Agora, de que forma? Eu acho que pode ser muito variável, muito variável. Pois. Não sei, todos os ensaios de laboratório, estou a tentar lembrar-me. Não tenho uma obra linear, mas na realidade o que é que nos dão os ensaios de laboratório? Refletem-nos uma realidade daquele terreno, um comportamento. Portanto, nós agarramos nesse comportamento e aquilo que vamos introduzir no modelo de cálculo são as propriedades que aquele terreno, aquele solo tem e que são refletidas naquele ensaio de laboratório. Portanto, sim, eu penso que é integrável. De uma forma complexa, provavelmente, e acho que todos estes meios têm que ter a nossa completa atenção. Temos que ser muito racionais neste tipo de atribuição de propriedades, de parametrização, de modelação, inclusive. Aqui uma última reflexão, que acaba por ir um bocadinho ao encontro daquilo que eu referi no início, que é, de facto, aqui um participante, que é de facto importante, que é isto, de facto, a transição, e acho que é uma das razões pelas quais a metodologia BIM ainda está um bocadinho atrasada no nosso país, de facto, é o investimento muito grande que se tem de fazer na aquisição de licenças de uso de software. Não é? Absolutamente. E, portanto, como o nosso mercado também é caracterizado por empresas de dimensão relativamente reduzida, não é? E os próprios donos de obra também têm às vezes muita dificuldade em justificar, estou a pensar, por exemplo, nos donos de obra da parte pública, que até seriam os que teriam maior
arcabouço para fazer, mas tem sempre restrições financeiras, no fundo, a transição exige um investimento muito grande. E, de facto, fazer a ponderação e a análise custo-benefício para se adotar uma metodologia de PIM é, de facto, uma análise que tem de ser feita, não é? Mas eu acho que é muito este raciocínio e este dilema, que é um dilema real, que está a retardar, de facto, a adoção desta metodologia no projeto, e não é só no projeto, sem dúvida, na obra e na gestão de ativos, não é? Sem dúvida nenhuma. Na realidade, nós temos que ser muito racionais na utilização de software. Aquilo que eu vou dizer pode parecer assim um bocadinho chocante, mas nós atualmente estamos um pouco reféns de empresas de software. Ou seja, todos os anos somos surpreendidíssimos com o aumento de custos o aumento de custos e de condições que a utilização de um determinado software nos traz. Porque se num ano nós tínhamos um software proprietário, já o tínhamos adquirido, no ano a seguir esse software já não é atualizável, temos mesmo que adquirir uma licença que é anual, todos os anos as condições são alteradas e, portanto, isto pode introduzir não só a questão de um investimento muito grande, mas também uma certa incerteza. Eu hoje estou a comprar um determinado programa por esta quantia e tenho 10 licenças disponíveis, mas pronto, se calhar o mesmo programa só tem é uma licença monoposto e, portanto, tudo isto se reflete em custos bastante significativos para empresas, nomeadamente de projetos de pequena dimensão. Isto pode ser condicionante. Por outro lado, também não podemos esquecer outra coisa. Isto são modelos poderosos, normalmente para correr estes modelos, para fazer este tipo de modelações, nós precisamos de computadores também capazes de correr estes modelos num período de tempo razoável. Não vamos ficar 3 horas à espera de uma análise ou à espera de conseguir fazer uma modelação. Isso é absolutamente impossível de integrar neste processo, ou seja, ou conseguimos ter uma velocidade capaz, ou então mais vale não nos juntarmos, porque estamos a gastar dinheiro de outra forma, que é o tempo da pessoa que está ali empatada à espera que o computador resolva. É certo que isto é um investimento, mas também é preciso saber e pensar muito bem como é que se faz a implementação. Por vezes as equipas fazem um investimento muito superior àquilo que necessitam para fazer a modelação do dia-a-dia. Muitas vezes não seguem também uma correta metodologia, baseiam-se naquilo que outras equipas já fizeram ou dizem que já viram fazer, e o processo fica pouco racional. Portanto, há aqui muita racionalização a fazer neste processo. Outra coisa, aquilo que se vê muitas vezes é que quando se fala de aquisição de software, por exemplo, pensamos assim, bem, nós temos não sei quantos desenhadores, todos estes desenhadores vão precisar de todas estas licenças. Na realidade, o que é que acontece? Vamos lá ver depois e aquela licença não foi acedida num período de tempo de meses. Isto acontece, e acontece mesmo quando os processos são bem rastreados. O que é que isto indicia? De facto, precisamos de ser um pouco mais racionais. Se calhar, muitas destas empresas de software muitas vezes disponibilizam licenças mensais. Pode acontecer que estejamos a utilizar um software por um período de tempo curto, porque estamos a participar num projeto em que esse software é necessário e que não vamos continuar a utilizar ao longo de 1, 2, 3 anos. Manter o software inativo é um consumo muito considerável e eu acho que deve estar na agenda de todas as equipas como evitar. Não se pode manter estes processos. Isto era assim de antes. De antes nós tínhamos não sei quantos preparadores de obra, compravam-se não sei quantos AutoCADs para cada um deles. E aquilo era um investimento que era feito uma vez e durava. Pronto, estava feito, era sempre rentável. Não é o caso atualmente. Sim, tem de haver um esforço grande, como refere também da parte da gestão, nessa parte da gestão das licenças, que é como diz. Isso também não é só no BIM.
posso dar aqui, não é só no BIM. na minha parte, na parte que eu estou mais a trabalhar, mas na parte de cálculo, não é? Também mudou completamente o paradigma, exatamente. Com certeza, com No certeza. fundo, a exemplo, transição é para fazer um sistema de aluguer de licenças, não é? Exatamente. No fundo, faz esse aluguer de curta duração para quando é necessário fazer algum cálculo mais expedito ou um cálculo mais complexo. E as próprias empresas de software adaptaram-se e é esse o modelo de negócio que estão atualmente a aplicar. Claro. O que tem a desvantagem, efetivamente, como diz, a pessoa fica um bocado refém, não é? E que fica refém sempre das atualizações e das novas versões. Então, pronto, no caso do Revit, é muito característico. Se nós começamos a trabalhar num modelo, ou seja, se um determinado modelo utiliza uma determinada versão do Revit, todos os participantes têm que ter aquela versão, têm que estar sempre atualizados. É um esforço exigente também e que também implica alguma coordenação, não é? Porque pode haver depois alguns problemas de compatibilidade. Muito bem. Pronto, acho que tanto a apresentação como aqui a discussão e o debate foram extremamente interessantes. Resta-me agradecer à palestrante a excelente apresentação e passo a palavra ao coordenador da especialização de Geotecnia, o engenheiro Alexandre Pinto. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigado a ambos. A engenheira Laura Esteves pela excelente apresentação. Parabéns também à empresa Teixeira Duarte por mais uma vez estar na vanguarda da aplicação destas tecnologias no nosso mercado e não só. É um exemplo a seguir por outras empresas. Agradeço também ao colega engenheiro Pedro Chitas a moderação e diria que nós aqui na Comissão de Especialização em Geotecnia congratulamos muito com esta disponibilidade das empresas para partilharem o conhecimento. Portanto, o nosso objetivo mesmo daqui da Ordem dos Engenheiros, em particular da Comissão de Especialização em Geotecnia, é isto mesmo, é divulgar conhecimento para que tenhamos uma engenharia cada vez mais consolidada e mais preparada. Houve aqui pontos que foram abordados e são pontos que se calhar até mereciam um evento dedicado a esses mesmos pontos, como esta questão do software, que é de facto uma questão complexa e que se tem vindo de facto nos últimos anos a ser cada vez mais complexa e que pode criar algumas barreiras de facto à utilização e à evolução das empresas e dos técnicos. Enfim, antes de me despedir e desejar a todos que continuem atentos a sugerir, mais que desejar é sugerir que continuem atentos às atividades da Comissão de Especialização em Geotecnia. Nós muito em breve vamos divulgar as próximas atividades. Iremos naturalmente continuar nesta senda de divulgação do conhecimento e se as condições sanitárias o permitirem, podemos já antecipar que estamos a tentar que um dos próximos eventos inclua uma visita a uma obra, não é? Temos andado aqui todos muito fechados por imposição das condições sanitárias e se realmente conseguirmos que isso seja possível, vamos começar a diversificar e a diversificação passaria por irmos aos locais das obras e tentar apreciar as realizações que felizmente na nossa área nós temos continuado a manter atividade, mesmo atividade em obra, o que tem sido excelente para a área da engenharia civil. Pronto, não me vou alongar, volto a dar os parabéns à engenheira Laura Esteves e agradecer ao engenheiro Pedro Chitas a disponibilidade para a moderação e desejar a todos um bom resto uma continuação de uma boa semana e que em breve estejam atentos, que em breve a Comissão de Especialização em Geotecnia vai divulgar as próximas atividades. Obrigado a todos e até breve. Muito obrigada.